Que alegria! Estamos aqui iniciando o Minuto Escola desta semana e um programa pra lá de especial, porque hoje nós estamos com a presença da médica psiquiatra, a doutora Ana Elisa Lousada Vicente. Estamos já há algum tempo, né, doutora, tentando bater nossas agendas, mas graças a Deus hoje deu certo. Bem-vinda ao Minuto Escola. Ai, que prazer, Bruno, estar aqui com vocês, viu? Prazer, Juliana, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso, com certeza. Doutora Ana Elisa Vicente, psiquiatra especialista em transtorno de humor, é isso, né, doutora? Sim. E hoje o bate-papo está de extrema relevância porque nós vamos falar sobre depressão em crianças, jovens e adolescentes. Um assunto bem sério, né, Bruno? Um assunto bem sério, né? Isso. E infelizmente é muito real, né, doutora? E a doutora Ana Elisa hoje estará nos trazendo grandes dicas acerca desse tema. Fique com a gente, mas antes da gente dar início, eu pediria para você que nos assiste aqui pelo canal do YouTube, deixe o seu like e não deixe de se inscrever aqui no canal Minuto Escola com o Bruno Souza, e a cada vídeo você será notificado aí na telinha, ok? Doutora, então vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema delicado, que é a depressão em crianças, jovens e adolescentes. Esse fenômeno é novo ou não era tão popularizado, hoje é mais diagnosticado? O que tem acontecido sobre a questão da depressão em crianças, jovens e adolescentes e até mesmo adultos, né? Bem, Bruno, essa doença não é nova, mas a sua incidência vem aumentando muito, né? Principalmente agora, depois da pandemia, porque a pandemia foi um grande gatilho para o desenvolvimento. A gente viu muitas crianças, muitos adolescentes perdendo seus entes queridos, perdendo familiares, vendo seus familiares ficando com grandes sequelas, esses familiares perdendo seus empregos. Então, muitas vezes, isso às vezes parece longe pra gente, distante, mas muitos familiares ficaram na miséria, não tendo o que comer mesmo, né? E isso gera um gatilho muito grande para desencadear essas depressões, né? Fora isso, a gente percebe um grande gatilho que já vinha antes da pandemia, que é a tecnologia. A tecnologia tem sido um grande gatilho para os meninos. Os meninos que ficam 3 horas submetidos à tecnologia e as meninas 5 horas submetidas à tecnologia. Os estudos têm mostrado que isso tem sido um grande gatilho para o desenvolvimento da depressão. Redes sociais, né? Essas crianças, elas ficam no mundo da fantasia, no mundo da idealização. Elas acham que aquele mundo que elas ficam vendo nessas redes sociais é um mundo perfeito. Aí tem os padrões também, né, estabelecidos. Isso. E elas não têm maturidade, principalmente as meninas, para lidar com aquilo, com comparativo. Com o corpo, com aquela comparação, né? A rede social é um mundo paralelo, né? É um mundo paralelo. Que não é real, é importante a gente dizer, né, doutora? E sempre vai a melhor foto, né? Sempre vai a melhor foto, sempre vai tudo que é bonito, ninguém vai lá... Pessoas felizes, comercial da Doriana, né? Todo mundo feliz... E ninguém vai lá postar o que é feio, né? Uhum. E cabe aos pais estar incentivando, né? Tá mostrando a realidade, trazendo esse adolescente, essa criança para o mundo real, né? E isso tem sido um grande gatilho para o desenvolvimento da depressão, né? Nós passamos cerca de 2 anos com as aulas suspensas de maneira presencial. Isso também foi um gatilho sério para as crianças, a falta do convívio com outras crianças e jovens? Com certeza, né? Isso foi devastador para a criança, esse isolamento, inclusive porque isso aumentou muito o uso da tecnologia, né? Certo. Então, isso foi muito complicado. E a gente tem visto um alto índice de suicídios nos jovens, né? Hoje a gente pega uma faixa etária entre 15 a 29 anos, então uma turma, né? Vocês têm alunos até 17 anos aqui na escola, né?
A gente já fala em dados, eu tenho dados que traz o site da ABP de 2018, ainda antes da pandemia, já trazendo como a terceira causa de morte o suicídio, né? E a maioria causado pelo transtorno de humor, que é a depressão e o transtorno bipolar. Muitos pais estão nos ouvindo agora com uma certa apreensão, com certeza, né? Como a gente pode observar esses traços de depressão? Aprender a identificar detalhes, né? Quando é uma simples tristeza, por exemplo, ou uma apatia, ou não, isso já pode ser caracterizado uma depressão. Como os pais podem ficar atentos a esses detalhes, mas responda daqui a pouquinho, porque antes eu não poderia deixar de agradecer os parceiros do Minuto Escola, que é a Ágio Solar, energia solar fotovoltaica, também o Cleiton Barbosa, móveis planejados, também lá o pessoal da Arelo Decor, e eu também não poderia deixar de agradecer o pessoal dos colégios Judá e Severiano pelo apoio aqui no Minuto Escola. Doutora, como identificar isso? Bem, Bruno, tristeza é um sentimento normal que faz parte da vida, né? Então todo mundo sente tristeza, e a tristeza é pontual. É normal a criança, o adolescente sentir tristeza quando acontece alguma coisa errada, quando ele tem uma briga eventual com algum colega, quando ele é frustrado por alguma situação. Agora, a depressão não, a depressão é alguma coisa que tem uma duração maior. É alguma coisa que vem acompanhado de outros sintomas. Por exemplo, alteração no apetite. Essa criança, esse adolescente, ele passa a comer menos ou a comer mais compulsivamente. Ele começa a dormir menos ou a dormir mais. Começa a apresentar dificuldade de alteração de concentração. Isso é bem observado na escola por um baixo rendimento escolar. Então, aquela criança que a escola percebe que vinha com bom rendimento escolar, tirava notas boas e de repente esse rendimento começa a cair, na escola a gente pode observar bem isso. Esse adolescente começa a perder o prazer, né? Esse é o principal sintoma da depressão, né? A perda do prazer. Então essa criança, ela começa a não ter mais vontade de brincar, ela começa a ficar às vezes muitas horas mais no eletrônico só, fica mais isolada. Ela pode cursar com muita irritabilidade. Na criança, nem sempre é com tristeza. Muitas vezes essa depressão, né, ela já vem com uma irritabilidade, um humor mais irritado, a depressão, né? Não vem nem sempre com irritabilidade. Então, a principal diferença entre tristeza e depressão é o tempo de duração e esses sintomas que vêm acompanhado, né? Na depressão. Então você percebe que não é pontual, não teve aquela causa e não teve aquela curta duração. Você vem acompanhada de todos esses sintomas, essas alterações orgânicas que acontecem no sono, no apetite, na concentração, né? Então todos esses sintomas juntos que vão ocasionar a depressão. O fator da puberdade também é importante na questão química desses alunos? A puberdade é um marco importante, né? A gente sabe que as meninas têm uma grande chance de começar a desenvolver a depressão na puberdade, né? Os meninos, quando vão desenvolver, é numa época mais tardia, mas as meninas sim. E é muito importante a gente estar observando e estar atento na menina quando ela começa a desenvolver o peitinho, por exemplo. Às vezes ela fica com muita dificuldade com isso. Então ela fica com aquela timidez excessiva, ela quer esconder isso, ela pode estar começando a desenvolver esses sintomas de depressão nessa fase, ela pode não aceitar muito esse crescimento, então ela quer esconder esse marco da puberdade. E ela pode se deprimir nessa fase. E principalmente quando vem mais cedo que as outras amigas, né? Sim,
ela ter mais vergonha nesse período, né? Então é muito importante. Às vezes os pais em casa também estão deprimidos, né? E às vezes os pais estão muito conectados também na internet, porque eles tentam se aliviar dessa depressão fazendo isso. Isso também é um sintoma da depressão. Eu né? percebo, doutora, que os pais, por si, já têm dificuldade de aceitar o crescimento dos filhos, né? Muitas vezes, Por sim. exemplo, o filho é sempre o bebê. Sim, Às vezes o filho vai ter 40 anos e é bebê ainda para os pais. sim. E isso daí também pode levar a criança, nesse período de transição, a também ter dificuldade de aceitar. Os pais teriam que tratar com mais naturalidade as fases da vida, né? Bebê, criança, pré-adolescência, adolescência. Com certeza, adulto, os né? pais muitas vezes têm muita dificuldade de lidar com isso, né? E por isso é importante a escola muitas vezes, né? Porque a escola pode olhar para isso, a escola pode chamar esses pais e perceber que essa criança está em sofrimento, né? Está crescendo. Está crescendo e conversar com esses pais e muitas vezes encaminhá-lo, né? Encaminhar essa criança, né, para um psicólogo, falar, essa criança está em sofrimento, ela não está aceitando. Você vê que essa criança começa a vir com blusinha, como se fosse começa um a usar um embotamento, coletinho, né, ela começa a andar fechar. corcunda, essa menininha começa a andar corcunda, ela não quer usar o sutiãzinho, né? Às vezes a mãe nem compra o sutiãzinho para a menina, ou a mãe compra e a menina não quer usar. Então nós vemos todas essas características que às vezes a mãe nem conversa isso com a filha, porque a mãe também tem essa dificuldade. Que já vem lá de trás, Que já vem lá também de não foi trás, conversado, né? Nós E precisamos aí, romper nessa barreira isso, e às agir com vezes naturalidade. a escola pode ajudar. Legal, doutora. Né? Essa é a nossa ideia, inclusive, né? Por outro lado, além dessa questão hormonal, a gente percebe também que o lobo frontal do cérebro ainda está em formação, né? Sim. Então, assim, e também o que dificulta, entre outras coisas também, né? Então, a tomada de decisão, os valores estão sendo postos à prova a todo momento. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Na vida dessa criança, adolescente, nessa transição. Como isso transforma especificamente uma depressão se não houver esses cuidados que a senhora já começou a mencionar, né? Sim. Bem, o lobo frontal, na menina, ele vai estar totalmente maduro por volta dos 21, 22 anos. E no menino, por volta dos 24, 25. É mais tardio. Né? Mais tardio. Então, é ele que vai dar o controle desse impulso, né? Então, para ver como essa adolescência, né? Ela vai até muito mais tarde do que a gente pensava antigamente, né? Então, dependendo dos gatilhos que essa pessoa, né, esse adolescente vai vivendo, ele vai desenvolver ou não, ele pode desenvolver ou não um quadro depressivo, né? E o que é essa depressão? É uma doença inflamatória, esse cérebro fica inflamado. E com isso ele vai desenvolver toda essa sintomatologia de depressão que a gente falou ali atrás, né? Que é essa perda de humor, né? Esse humor mais rebaixado. Seria, nesse caso, um tipo de funcionamento que permanece na vida adulta depois que esse lobo frontal é totalmente formado? Pode ou não, depende se for bem tratado e se você tiver uma herança genética muito forte, né? Que aí, no caso, dizem que é a minoria, é verdade? No caso dessa marcação genética, que dá pra você mudar na maioria dos casos, com o tratamento necessário, com o diagnóstico. Dá sim pra gente tratar, né? Se a genética for muito forte, muito marcada, essa pessoa vai ter que tomar sim medicação o resto da vida. Entendi. Né? Agora, se ela não tiver uma grande genética, e vai depender muito dos acontecimentos da história da vida, né? O que eu sempre falo, a gente precisa expor essa criança, e desde pequena, a pequenos estresses, né? Hoje, eu vejo muitos pais que não querem expor o filho ao estresse. Baixo grau de frustração, Baixo grau de frustração. E é muito importante a gente frustrar a criança. Quanto mais a gente frustra essa criança, né?
a gente vai dando recursos para que ela fique melhor, que ela se encontre, para que ela tenha recursos de ficar mais forte na vida, né? Tem uma alta performance, isso, né? Tem uma alta performance. Então, o grande problema é o estresse crônico. Então, o estresse crônico, por exemplo, a morte prematura dos pais, uma doença grave na família, um câncer, né, em que os pais fiquem ali por anos sofrendo aquele câncer, um desemprego em que a pessoa vai ter necessidades, um estupro, né, que essa criança sofra um abuso sexual, essa criança venha a sofrer abuso físico ou emocional durante a vida. Essas marcas vão deixar sequelas na vida dessa criança. Então, isso sim pode gerar um grande sofrimento e grandes patologias psiquiátricas. Agora, os pequenos estresses só vão causar benefícios para essa criança, né? Doutora, que são as coisas mais do dia a dia, as coisas do dia a dia, que a gente tem que incentivá-los, acolher, né? Que é aquele adulto que faz uma briga porque foi frustrado no trânsito, que faz quase birra no mercado, na fila. Isso. Esse tipo de coisa. Exatamente. Sai batendo o pé, porque a gente vê muitos adultos saindo batendo pezinho. Exatamente. Se a gente não ensina, vai virar esse adulto, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta, mas é a pergunta-chave, tá? Eu vou pedir pra senhora segurar para responder no final, né? Toda essa depressão, tudo isso, né? Tem cura, mas responda no final. Por enquanto, vamos falar então, doutora, sobre a nossa cultura de não dar muita atenção à educação sentimental. É importante, na sua visão, as crianças saberem o que ela está sentindo? Saber se ela está triste, se ela está feliz, se ela está cansada, aprender se ela tá com sono, né? Aprender a identificar esses sentimentos. É muito importante, né? Então a gente tem que perguntar para os nossos filhos, né? Eu vejo adultos que no consultório que não sabem o que estão sentindo, que não aprenderam, né? Porque tiveram uma criação em que os pais falam, engole o choro, né? Não deixaram isso, não ensinaram isso aos filhos e não permitiram que eles aprendessem a entender o que sentiam, né? Então, na minha opinião, é fundamental. Se chorar, apanha. Se chorar, apanha. Minha criação foi assim, se chorar, apanha. Então, é fundamental esses conceitos, né? Legal. Pessoal, lá de trás dos bastidores tem uma pergunta, vamos abrir para eles. Foi diagnosticado que as redes sociais, tudo que nós temos hoje já saturou. Então, todo mundo, por exemplo, Facebook, os acessos diminuem a cada dia, Instagram, enfim. Porém, esse pessoal envolvido na criação desses materiais, eles são muito preocupados com isso. E um novo recurso para que isso aumente e atraia mais pessoas é o metaverso. Seria uma imersão de uma vida real dentro do universo tecnológico. Você consegue ganhar dinheiro, trabalhar tudo dentro de um outro. Exato. Inclusive usar um óculos para você imergir. Então, assim, a proposta é que esse uso ele seja mais intenso e que ele traga pra gente aquela questão que você comentou, que é o aluno perceber que o mundo real é chato e aquele mundo que ele vive que é um mundo criado, né? Exato. E você vai ser tão assim avassalador porque você vai pôr o óculos e você vai enxergar aquele mundo virtual, por exemplo, no metrô. Exato. Por exemplo, você tá perdendo um show. Não existe não, né? Não. Você precisa ter um show. Você prefere estar trabalhando ou você prefere ir num show que tá marcado lá no metaverso? Só vai acontecer lá. Então, parando para pensar nesse ponto de vista, eu acho que nós temos uma recorrência muito mais Osmar, eu ouvi muito pouco sobre o metaverso, mas, por exemplo, nós aqui, a gente pode marcar um encontro e tá todo mundo no mesmo show? Por exemplo, o seu programa que está tendo agora, que está sendo gravado, no metaverso ele pode acontecer com você aqui, a Ju aqui, a doutora na sua casa, no seu consultório, eu na minha sala. A gente pode se encontrar em um ambiente totalmente virtual. Chegar, sentar na cadeira. Exato. Bem, o que eu penso é que as relações interpessoais, a questão de se encontrar, elas são fundamentais para o desenvolvimento humano, né? Então, acho que de toda forma a tecnologia vai ser prejudicial, o excesso de tecnologia.
Nada vai se substituir, Nada né? O que a gente sente quando encontra nada um outro humano. Nada vai substituir o contato, o abraço. Então, a gente pode estar preparado para uma piora, talvez, dos diagnósticos que nós temos com na certeza. Agora, claro nós vamos viver uma vida híbrida, né? Metade vai ser virtual. Cabe a nós profissionais, educadores, psicólogos, psiquiatras, né? O nosso desafio o estímulo, né? Nós não sabemos ainda como será o estímulo neuronal, né? Como será a resposta disso, né? É um tema muito amplo, mas muito real, né? Que infelizmente não tem como a gente abortar ele da pauta, porque tá aí, é uma realidade. O que compete a nós é sempre orientar os pais, né, doutora? Sim. Sempre trabalhar com as crianças e jovens para que não entre de cabeça nessa nova realidade, né? Porque a gente tem estudos, né, que mostra que ficar 4 horas conectado em qualquer rede social ou qualquer questão de tecnologia aumenta em 70% o suicídio em adultos, né? E falando em tecnologia, fazer um trabalho, né, que é muito feito na escola do seu diretor. Isso foge da pauta, Que é transferir a tecnologia para o uso saudável, né? Como? Para estudo de matéria, de disciplina, para jogos que tem ali a ver com o conteúdo. É uma maneira da gente também, talvez, estar tentando... fazer uma educação, né, tecnológica. Educar essa criança para poder usar. Porque banir nós não vamos conseguir, mas tentar, de alguma forma... Isso tira o sono, isso mexe com o sono, né? Então, como fazer? Porque a gente sabe que para controlar o transtorno de humor, a gente precisa dormir cedo. O transtorno de humor, ele pode somatizar com outras patologias? Pode as comorbidades. Externar? Nós temos as comorbidades junto. Por exemplo, o transtorno bipolar é muito frequente o abuso de álcool, de drogas. O papo tá bom? Retomando aqui a pauta, nós abrimos um parênteses aqui, né? Mas de que forma os professores e toda a rede educacional pode ajudar na prevenção? Porque o melhor tratamento é sempre preventivo, né, doutora? E acima de tudo nos ajudar a diagnosticar e manejar casos de depressão em crianças e adolescentes. De uma maneira prática, né? Bem, perceber essas mudanças de comportamento, né, nas crianças, aquela criança que vinha com notas boas, que começa a ter um baixo rendimento escolar, aquela criança que começa a ficar muito irritada, ela pode estar desenvolvendo um diagnóstico de depressão, aquela criança que muda muito o comportamento, começa a se isolar. Tentar verificar se está acontecendo algum bullying, porque o bullying é um grande gatilho para o desenvolvimento da depressão, né? A gente estar atento a essas crianças que começam, mesmo no calor, a vir com blusa de frio, porque ela pode estar se automutilando. Geralmente é o que acontece, né? Está percebendo qualquer tipo de alteração no comportamento, né, que pode denunciar até algum tipo de abuso sexual, né, uma conotação mais sexualizada de uma criança que possa estar demonstrando que ela possa estar sofrendo algum tipo de abuso, porque isso também é um gatilho para um quadro de depressão, né? Ou de algum outro transtorno bipolar. Doutora, e como a senhora trata isso na sua clínica? Bem, primeiro a gente faz uma avaliação criteriosa, né? A gente avalia todo o histórico com a família. A maioria das famílias podem apresentar algum quadro disfuncional com outro familiar. Às vezes vem a criança e tem algum outro parente, ou o próprio irmão, ou a mãe ou o pai também estão apresentando algum sintoma psiquiátrico. E nós vamos encaminhar, às vezes, na maioria das vezes a gente encaminha para um psicólogo também, para acompanhamento. Algumas vezes não é necessário tratamento medicamentoso, algumas vezes eu só encaminho para terapia quando os quadros são mais leves. E numa grande parte, sim, é necessário o acompanhamento com medicação, né?
Essas medicações para tratamento da depressão não causam dependência, são medicamentos que são tomados por um tempo e a maioria das vezes, depois do tratamento completo, o paciente tem alta e tem cura, tá? Isso acabou respondendo. A última pergunta é justamente essa: existe cura para a depressão? E aí, vamos embalar, porque estamos já encaminhando para o fim. Já deixa as suas dicas para pais, mães, né? De uma maneira geral e sucinta, de qual orientação a senhora, como psiquiatra, traz para esses pais, né, no meio desse embaraço todo, né? Só completando, Bruno, que não são todos os casos em que o paciente consegue ter cura. Sim. Isso depende muito da genética. Se essa genética for de uma família, então, em que os pacientes têm essa genética muito forte para depressão, esse transtorno pode se tornar crônico, sim. E aí essa criança ou esse adolescente pode ser necessário o tratamento ao longo da vida. Mas isso vai ser determinado pelo número de episódios que essa criança ou adolescente tiverem ao longo da vida. A gente nunca determina isso numa primeira consulta. Não existe uma regra também. Não existe uma regra. Entendi. Doutora, considerações finais lá para as pessoas que nos assistem, né? Buscar ajuda no primeiro episódio é fundamental para que a gente tenha um prognóstico melhor, né? Então, é muito importante que os pais estejam atentos, que busquem ajuda imediatamente a partir dos primeiros sintomas, porque infelizmente existe uma crescente de suicídio e de sofrimento que vai incapacitando, diminuindo o prazer na vidinha desse adolescente, na vida dessa criança. Então é muito importante buscar ajuda o mais rápido possível. Doutora Anelisa, eu quero agradecer muito a sua presença, com certeza nos ajudou bastante, nos trouxe dicas incríveis. E as portas do Minuto Escola estarão sempre abertas para você. Obrigada a você, Bruno. Obrigada, Juliana. Imagina. Obrigada ao Colégio Judá. Obrigada, doutora. Obrigada, meninos. Tchau, tchau. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola desta semana.